Hoje com o engenheiro agrônomo Júnior Schreiner. Bom dia, Júnior. Não deu meio-dia ainda, 15 para meio-dia agora. Bom dia, Tavinho. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos falar sobre ácidos úmicos, fúlvicos e extrato de algas que potencializam a produtividade dos cafezais. Isso é uma novidade? Os ácidos úmicos foram descobertos por um pesquisador norte-americano chamado Dr. Leonard, em Dakota do Norte, nos idos de 1940. E ele observou que plantas que se desenvolviam em solos com alto teor de lignito se desenvolviam melhor. Tinham um desenvolvimento vegetativo, tanto na qualidade de frutos e produção. E aí, essa rocha... É isso que eu te pergunto, o que é lignito? Lignito, sim, mas lignito. Ela foi batizada, digamos assim, de leonardita, em homenagem ao Dr. Leonard. O Leonard que foi o descobridor. Que foi o descobridor. Que rocha é essa? Que tipo de rocha é essa? Onde a gente encontra esse solo? Ela é uma rocha sedimentar, né? Existe em vários pontos do planeta, Estados Unidos, México, Canadá, Austrália. Tem no Brasil, não? No Brasil, o que nós temos é a turfa. A turfa, ela é a que dá origem à leonardita. Veja bem, a turfa ela tem aí cerca de 30 mil anos para se formar. Estamos falando de geologia agora aqui, tá? Da formação do planeta. A turfa... leva 30 mil anos para se formar, mais ou menos. E a leonardita? 80 milhões. Tá. Então, o que acontece? Vamos pensar num vinho, né, que se você tiver um processo correto de envelhecimento, você melhora a qualidade desse vinho. É o que acontece com a leonardita. O que acontece com o ácido úmico que contém na leonardita. Porque a turfa também contém ácido úmico. A leonardita também. A diferença está na concentração e na qualidade desse ácido úmico. Bom, a turfa pode ser usada também como um potencializador, mas ela tem menos força do que a leonardita, do que o ácido úmico. Perfeitamente. Seria como... está na... Não, sim, o raciocínio está correto. Se nós usarmos o ácido úmico vindo da turfa, nós teremos que usar uma quantidade muito grande para evitar. Tá. A outra é concentrada? A outra é concentrada. E como nós, que é justamente, não é só levar ao produtor algo que aumente a sua produtividade ou melhore a sua qualidade de produtos, mas é algo que mexa com o seu operacional, que diminua o seu custo operacional. Porque você está fazendo um outro investimento, né? Se você está usando o ácido úmico também na adubação, você já tem a adubação tradicional. Seria um custo a mais, um investimento a mais, que você disse que não, que isso é amortizado porque você acaba usando menos o produto convencional, a adubação convencional. Eu acho que é importante a gente discorrer quais seriam os benefícios da utilização de um ácido úmico para a gente chegar nessa resposta. Eu acho que sim. Né? Nós temos ele melhora na planta? Nós temos 4 benefícios distintos. Químico, primeiro deles. Um benefício químico. O que é esse benefício químico? O ácido úmico vai complexar os cátions que estão no solo, potássio, cálcio, magnésio, e disponibilizá-los melhor para raízes das plantas. Ao fazer isso, ele complexa também alumínio e ferro, que são 2 cátions que absorvem o fósforo no solo. Então, quando eu faço isso, eu libero mais fósforo para o sistema. Então, esse é um benefício químico. Biológico. Ele estimula o desenvolvimento da flora microbiológica do solo. Então, o que acontece? Nós temos hoje vários solos no Brasil, em café, em soja, em diversas culturas, melão, que estão infestados por quê? Nematóides. E quando nós desenvolvemos essa flora através dos ácidos úmicos, ela combate os nematóides. Então, você diminui o impacto de nematóides. Isso é biológico. Físicos. O ácido úmico tem uma propriedade muito interessante, Tavinho, que é a retenção de umidade no solo. Tem outros benefícios físicos, como, por exemplo, promover a descompactação de solo. E os fisiológicos, finalmente, que é o 4º benefício, que é o estímulo ao desenvolvimento radicular das culturas. Então, veja bem, um produto que... estimula a raiz. Estimula a raiz. Mantém a umidade do solo. Mantém a umidade do solo. Controla a nematóide. Controla a nematóide. E puxa ferro e outros ingredientes. E disponibiliza os elementos, aumentando o sistema radicular. Entendi. O que eu faço? Eu potencializo, digamos assim, a boca da planta. A boca raiz, porque nós temos a boca folha, mas aqui nós estamos falando de raiz. A boca que ela come pela terra. Que ela come pela terra.
qual o resultado disso, por exemplo, num café? Primeiro, antes do resultado, em que época entre o período de colheita, adubação, floração, em que época você usa esse ácido úmico? Normalmente, o ácido úmico no café, assim como nas outras culturas, ele deve ser utilizado no momento que você está fazendo a sua fertilização química. Ou seja, quando está na florada... No caso do café, iniciaríamos em setembro e... Pós-colheita. Digamos ali na região de Marília, Garça, não sei se você conhece essa região. Eu conheço. Marília já foi a terra do café. Hoje é a terra da dengue. Deixou de ser capital do alimento. A dengue está pegando feio lá. Não, é verdade, claro, é verdade. Você é de lá, sim. Você é de Marília. Na Pingo d'Água ali, que fica em Garça, por exemplo. Vamos lá, na beira da estrada. Nós temos ali um trabalho até que foi feito recentemente lá com a família Serra, em café. Com ácido úmico e justamente aplicado via fertirrigação, inclusive. Nesse período que eu te falei de setembro a março, que é a época que se faz as adubações do cafeeiro. Tá. E onde está compreendido todo o desenvolvimento dele, de floração, de formação de grão, de maturação. Mas você falou daquele cafezal lá e ele tem sistema de irrigação, né? Sim. E você falou da adubação por sistema de irrigação. Mas você pode fazer a adubação do ácido úmico também, para quem, mesmo não tendo sistema de irrigação, fertirrigação? Perfeitamente. Veja bem, quem faz nutrição em café de sequeiro tem que fazer a adubação a lanço. Tá. E o nosso produto, no caso aqui, esse ácido que é um Maxifos, ele é feito aí via drench ou pulverização, depende do que o agricultor tem à disposição na sua propriedade para fazer as aplicações. Mas eu diria que não há necessidade de nenhum equipamento adicional. Tá. Ele usa apenas aquilo que ele tem na propriedade. Quer dizer que aquela sensação que os meus olhos têm quando eu passo ali na Bauru Marília e vejo aquele cafezal mais verdinho, mais bonito, não está errado. Eu estou vendo um cafezal com mais saúde, mais saudável. Perfeitamente. É isso que nós vamos verificar. Quando a gente aplica os ácidos úmicos, como a gente tem um equilíbrio maior da planta no sistema radicular, no sistema de fornecimento de água, de nutrientes, a tendência é ter folhas mais brilhosas, mais verdes, folhas maiores, que vão diretamente interferir na questão de produtividade e de qualidade do café. Claro, a planta está bem alimentada, está bem nutrida, ela vai jogar tudo isso para os seus frutos, que são o café. Sem dúvida. Você chega a ter um número de aumento de produtividade ou de qualidade comparado? Tavinho, isso é muito variável, porque como a gente está falando aqui de café, mas o produto é usado em moranguinho, é utilizado em uva, é utilizado em soja, em milho, bastando apenas que o agricultor faça as adaptações no seu equipamento de aplicação. Tá. Obviamente que em HF, que são os hortifrutis, isso aí já é muito mais fácil, porque o produtor ou tem fertirrigação ou tem equipamentos para aplicar. Agora, acho que assim, a oportunidade da utilização desses produtos, que ainda são relativamente novos no Brasil, nós temos aí cerca de 10 anos no máximo de trabalho com ácidos úmicos de leonardita no Brasil, é a questão de você potencializar a utilização dos seus fertilizantes. Então, o que acontece? Com a utilização desses produtos, você pode diminuir a quantidade de fertilizantes sólidos ou mesmo líquidos que você está utilizando no solo, em função do melhor aproveitamento e da melhor perca que acontece naturalmente no solo, se você não tem uma presença alta de ácidos úmicos e fúlvicos. E que é a busca final de toda a pesquisa, seja na produção no campo, seja na produção de leite, na produção de carne, é você exatamente adensar tudo e ter max produtividade, né? Isso, diminuindo o custo através de elementos que potencializam, né? E o café é uma cultura muito curiosa, né? Porque o café, você sabe que ficam vários anos a planta produzindo no mesmo local. Sim. E as adubações são feitas todos os anos. O que a gente verifica na prática nos cafezais é alto teor de fósforo no solo e, às vezes, deficiência de fósforo nos frutos e na folha. Tá. Então, quer dizer, mesmo você tendo um alto teor de fósforo, você tem que aplicar mais fósforo. Mas a planta não consegue extrair isso. Com o ácido úmico, nós conseguimos liberar esse fósforo que está retido. Então, essa é uma propriedade do Maxifos. Por isso que ele se chama Maxifos, o produto nosso, inclusive, porque ele maximiza o fósforo, que é um produto que é complexo no solo e que está sempre ficando fixado, entendeu? Ok, Júnior. E ele permanece ou você tem que fazer a adubação ano a ano? O ideal é que você faça anualmente. Anualmente, isso, tá? Anualmente você faz em dosagens que vão variar de acordo com cada cultura. De acordo com a análise de solo também. Mas uma coisa importante, Tavinho, essa pergunta ela é pertinente pelo seguinte. Se nós trabalharmos um ácido úmico
que seja originário de uma leonardita de excelente qualidade, a persistência dele no solo é muito maior. Tá. Ou seja, eu posso afirmar para você, pelas experiências práticas que nós temos de campo e mesmo de pesquisa, que quando usamos ácidos úmicos de leonardita, você tem persistências acima de 1 ano. Tá. Quando a gente trabalha com outros materiais que fornecem os ácidos úmicos, como por exemplo a turfa, a persistência é bem menor. Tá. E é por isso que se usa quantidades maiores, entendeu? Para compensar essa situação. Mas levando em consideração, para finalizar, aquilo que você já colocou no meio da entrevista. Você vai utilizar, você tem um investimento ou um custo, que você chama lá como quiser, mas você, na verdade, vai ter uma compensação, porque você vai estar usando menos o fertilizante e a adubação normal. É isso. É isso, porque a utilização do ácido úmico te permite economia de operacional, ok? Te permite aumento de produtividade, aumento de qualidade e diminuição do investimento em nutrição sólida ou líquida que seja. Quer dizer, você tem todo um contexto aí que é favorável ao agricultor em termos de rentabilidade. E lembrando que não estamos falando especificamente do cafeeiro, mas vale também para outras culturas. Tomate, morango, é utilizado em larga escala em HFs e agora em soja também a gente está já com 3 anos de trabalhos aí muito interessantes. Ok, Júnior. Hoje com o engenheiro agrônomo Júnior Schreiner. Bom dia, Júnior. Não deu meio-dia ainda, 15 para meio-dia agora. Bom dia, Tavinho. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos falar sobre ácidos úmicos, fúlvicos e extrato de algas que potencializam a produtividade dos cafezais. Isso é uma novidade? Os ácidos úmicos foram descobertos por um pesquisador norte-americano chamado Dr. Leonard, em Dakota do Norte, nos idos de 1940. E ele observou que plantas que se desenvolviam em solos com alto teor de lignito se desenvolviam melhor. Tinham um desenvolvimento vegetativo, tanto na qualidade de frutos e produção. E aí, essa rocha... É isso que eu ia te perguntar, o que é lignito? Lignito, sim, mas lignito. Ela foi batizada, digamos assim, de leonardita, em homenagem ao Dr. Leonard. O Leonard que foi o descobridor. Que foi o descobridor. Que rocha é essa? Que tipo de rocha é essa? Onde a gente encontra esse solo? Ela é uma rocha sedimentar, né? Existe em vários pontos do planeta. Estados Unidos, México, Canadá, Austrália. Tem no Brasil, não? No Brasil, o que nós temos é a turfa. A turfa, ela é a que dá origem à leonardita. Veja bem, a turfa ela tem aí cerca de 30 mil anos para se formar. Estamos falando de geologia agora aqui, tá? Da formação do planeta. A turfa... Leva 30 mil anos para se formar, mais ou menos. E a leonardita? 80 milhões. Tá. Então, o que acontece? Vamos pensar num vinho, né, que se você tiver um processo correto de envelhecimento, você melhora a qualidade desse vinho. É o que acontece com a leonardita. O que acontece com o ácido úmico que contém na leonardita. Porque a turfa também contém ácido úmico. A leonardita também. A diferença está na concentração e na qualidade desse ácido úmico. Bom, a turfa pode ser usada também como um potencializador, mas ela tem menos força do que a leonardita, do que o ácido úmico. Perfeitamente. Seria como... está na... Não, sim, o raciocínio está correto. Se nós usarmos o ácido úmico vindo da turfa, nós teremos que usar uma quantidade muito grande por hectare. Tá. A outra é concentrada? A outra é concentrada. E como o nosso que é justamente, não é só levar ao produtor algo que aumente a sua produtividade ou melhore a sua qualidade de produtos, mas é algo que mexa com o seu operacional, que diminua o seu custo operacional. Porque você está fazendo um outro investimento, né? Se você está usando o ácido úmico também na adubação, você já tem a adubação tradicional. Seria um custo a mais, um investimento a mais, que você disse que não, que isso é amortizado porque você acaba usando menos o produto convencional, a adubação convencional. Eu acho que é importante a gente discorrer quais seriam os benefícios da utilização de um ácido úmico para a gente chegar nessa resposta. Eu acho que sim. Né? Nós temos ele melhora na planta? Nós temos 4 benefícios distintos. Químico, o primeiro deles. Um benefício químico. O que é esse benefício químico? O ácido úmico vai complexar os cátions que estão no solo, potássio, cálcio, magnésio, e disponibilizá-los melhor para as raízes das plantas. Ao fazer isso, ele complexa também alumínio e ferro, que são 2 cátions que absorvem o fósforo no solo. Então, quando eu faço isso, eu libero mais fósforo para o sistema. Então, esse é um benefício químico. Biológico. Ele estimula o desenvolvimento da flora microbiológica do solo. Então, o que acontece?
Nós temos hoje vários solos no Brasil, em café, em soja, em diversas culturas, melão, que estão infestados por o quê? Nematóides. E quando nós desenvolvemos essa flora através dos ácidos úmicos, ela combate os nematóides. Então você diminui o impacto de nematóides, isso é biológico, físicos. O ácido úmico tem uma propriedade muito interessante, Tavinho, que é a retenção de umidade no solo. Tem outros benefícios físicos, como por exemplo, promover a descompactação de solo. E os fisiológicos, finalmente, que é o quarto benefício, que é o estímulo ao desenvolvimento radicular das culturas. Então veja bem, um produto que estimula a raiz. Estimula a raiz. Mantém a umidade do Mantém solo. a umidade do solo. Controla a nematóide. Controla a nematóide. E puxa ferro e outros ingredientes. E disponibiliza os elementos, aumentando o sistema radicular. Entendi. O que eu faço? Eu potencializo, digamos assim, a boca da planta. A boca raiz. Nós temos a boca folha, mas aqui nós estamos falando de raiz. A boca que ela come pela terra. Que ela come pela terra. Qual o resultado disso, por exemplo, num café? Primeiro, antes do resultado, em que época entre o período de colheita, adubação, floração, em que época você usa esse ácido úmico? Normalmente, o ácido úmico no café, assim como nas outras culturas, ele deve ser utilizado no momento que você está fazendo a sua fertilização química. Ou seja, quando está na florada... No caso do café, iniciaríamos em setembro e... Pós-colheita. Digamos ali na região de Marília, Garça, não sei se você conhece essa região. Eu conheço. Marília já foi a terra do café. Hoje é a terra da dengue. Deixou de ser capital do alimento. A dengue está pegando feio lá. Não, é verdade, claro, é verdade. Você é de lá, sim. Você é de Marília. Na Pingo d'Água ali, que fica em Garça, por exemplo. Vamos lá, na beira da estrada. Nós temos ali um trabalho até que foi feito recentemente lá com a família Serra, em café. Com ácido úmico e justamente aplicado via fertirrigação, inclusive. Nesse período que eu te falei de setembro a março, que é a época que se faz as adubações do cafeeiro. E onde está compreendido todo o desenvolvimento dele, de floração, de formação de grão, de maturação. Mas você falou daquele cafezal lá e ele tem sistema de irrigação, né? Sim. E você falou da adubação por sistema de irrigação. Mas você pode fazer a adubação do ácido úmico também, para quem, mesmo não tendo sistema de irrigação, fertirrigação? Perfeitamente. Veja bem, quem faz nutrição em café de sequeiro tem que fazer a adubação a lanço. E o nosso produto, no caso aqui, esse ácido úmico que é um Maxifos, ele é feito aí via drench ou pulverização, depende do que o agricultor tem à disposição na sua propriedade para fazer as aplicações. Mas eu diria que não há necessidade de nenhum equipamento adicional. Ele usa apenas aquilo que ele tem na propriedade. Quer dizer que aquela sensação que os meus olhos têm quando eu passo ali na Bauru Marília e vejo aquele cafezal mais verdinho, mais bonito, não está errado. Eu estou vendo um cafezal com mais saúde, mais saudável. Perfeitamente. É isso que nós vamos verificar. Quando a gente aplica os ácidos úmicos, como a gente tem um equilíbrio maior da planta no sistema radicular, no sistema de fornecimento de água, de nutrientes, a tendência é ter folhas mais brilhosas, mais verdes, folhas maiores, que vão diretamente interferir na questão de produtividade e de qualidade do café. Claro, a planta está bem alimentada, está bem nutrida, ela vai jogar tudo isso para os seus frutos, que são o café. Sem dúvida. Você chega a ter um número de aumento de produtividade ou de qualidade comparado? Tavinho, isso é muito variável, porque como a gente está falando aqui de café, mas o produto é usado em moranguinho, é utilizado em uva, é utilizado em soja, em milho, bastando apenas que o agricultor faça as adaptações no seu equipamento de aplicação. Obviamente que em HF, que são os hortifrutis, isso aí já é muito mais fácil, porque o produtor ou tem fertirrigação ou tem equipamentos para aplicar. Agora, o grande acho que assim, a oportunidade da utilização desses produtos, que ainda são relativamente novos no Brasil, nós temos aí cerca de 10 anos no máximo de trabalho com ácidos úmicos de leonardita no Brasil, é a questão de você potencializar a utilização dos seus fertilizantes. Então, o que acontece? Com a utilização desses produtos, você pode diminuir a quantidade de fertilizantes sólidos ou mesmo líquidos que você está utilizando no solo, em função do melhor aproveitamento e da melhor perca que acontece naturalmente no solo, se você não tem uma presença alta de ácidos úmicos e fúlvicos. E que é a busca final de toda a pesquisa, seja na produção no campo, seja na produção de leite, na produção de carne, é você exatamente adensar tudo e ter max produtividade, né? Isso, diminuindo o custo através de elementos que
que potencializam, né, esse... E o café é uma cultura muito curiosa, né? Porque o café, você sabe que ficam vários anos a planta produzindo no mesmo local. Sim. E as adubações são feitas todos os anos. O que a gente verifica na prática nos cafezais é alto teor de fósforo no solo e, às vezes, deficiência de fósforo nos frutos e na folha. Tá. Então, quer dizer, mesmo você tendo um solo alto teor tem, de fósforo, você tem que aplicar mais fósforo. mas a planta não consegue extrair isso. Com o ácido úmico, ela... Nós conseguimos liberar esse fósforo que está retido. Então, essa é uma propriedade do Maxifós. Por isso que ele se chama Maxifós, o produto nosso, inclusive, porque ele maximiza o fósforo, que é um produto que é complexo no solo e que está sempre ficando fixado, entendeu? Ok, Júnior. E ele permanece ou você tem que fazer a adubação ano a ano? O ideal é que você faça anualmente. Anualmente, isso, tá? Anualmente você faz em dosagens que vão variar de acordo com cada cultura. De acordo com a análise de solo também. Mas uma coisa importante, Tavinho, essa pergunta ela é pertinente pelo seguinte. Se nós trabalharmos um ácido úmico que seja originário de uma leonardita de excelente qualidade, a persistência dele no solo é muito maior. Tá. Ou seja, eu posso afirmar para você, pelas experiências práticas que nós temos de campo e mesmo de pesquisa, que quando usamos ácidos úmicos de leonardita, você tem persistências acima de 1 ano. Tá. Quando a gente trabalha com outros materiais que fornecem os ácidos úmicos, como por exemplo a turfa, a persistência é bem menor. Tá. E é por isso que se usa quantidades maiores, entendeu? Para compensar essa situação. Mas levando em consideração, para finalizar, aquilo que você já colocou no meio da entrevista. Você vai utilizar, você tem um investimento ou um custo, que você chama lá como quiser, mas você, na verdade, vai ter uma compensação, porque você vai estar usando menos o fertilizante e a adubação normal. É isso. É isso, porque a utilização do ácido úmico te permite economia de operacional, ok? Te permite aumento de produtividade, aumento de qualidade e diminuição do investimento em nutrição sólida ou líquida que seja. Quer dizer, você tem todo um contexto aí que é favorável ao agricultor em termos de rentabilidade. E lembrando que não estamos falando especificamente do cafeeiro, mas vale também para outras culturas. Tomate, morango, é utilizado em larga escala em HFs e agora em soja também a gente está já com 3 anos de trabalhos aí muito interessantes. Ok, Júnior.